empresas privadas e com a cobertura de risco que for capaz de garantir. Mas eu acredito que este processo vai trazer mais gente, vai-se juntar aqui mais gente e vai-se juntar mais capital e vai-se, obviamente, criar condições para que a resseguradora possa, a pouco e pouco, ir ganhando cota nos seguros que são feitos no país. Porque se os seguros são feitos no país, da atividade económica do país, o sentido que faz é que fiquem aqui. Não é? Mas isto, eu dizia ali ao bocado, quando me perguntaram, estamos a falar de diversificação económica. Diversificação económica não é só plantar alfaces, ok? É também, obviamente, em cada uma das atividades, haver essa capacidade de deixar riqueza no país e esta é uma atividade que isso pode acontecer. Como sempre acontece nestas nossas mesas redondas, eu vou fazer uma primeira vou dar uma primeira intervenção a cada um, que serve também de apresentação, e depois a conversa é aberta, obviamente que podem entrar na conversa e, e mesmo quando acham que devem acrescentar, sem seguir a minha ordem, como é óbvio, não é? A minha ordem é sempre da direita para a esquerda, mas isto é porque eu aprendi assim, não é? Não tem a ver com que eu nem sou de direita, mas é da direita para a esquerda, mas assim, mas tem a ver com estas questões. Por isso, ali à minha direita está o Walter Bravo, da Mundial Seguros. Muito Ok. obrigado por ter vindo. O Donaldo Lisboa, da Samlam Aliança. A Ana Augusto, da Fortaleza Seguros. A Bárbara Silva, do Bico Seguros. Trocaram-me aqui a lista toda, está a ver? Isto está tudo trocado. Se não vos conhecesse, agora passava uma vergonha. Passava uma vergonha que vocês não agora saber. A Sofia Chival, da Prefira Seguros. E o Firmino Mucúcua, da Nossa Seguros. Vou começar por si porque está na direita. Tente-me resumir em poucas palavras a lógica de ter uma resseguradora nacional a funcionar aqui. Ok, mais uma vez, bom dia a todos os participantes. Vamos lá ver, pronto, uma seguradora nacional, pronto, em bom rigor, traz um conjunto de benefícios para o país, não é? Parte deles até já frisados pela PCA. Dar segue. O primeiro, pronto, e que podemos ver que é óbvio, é o benefício associado à retenção de riscos. Contribui positivamente para a retenção de riscos no país. Obviamente que, e como acabaste de dizer, este processo será gradual, ou seja, à medida que os capitais e a robustez financeira e mesmo técnica da seguradora for aumentando, os capitais também poderão crescer. O outro benefício que eu posso aqui vislumbrar é o benefício associado à melhoria dos níveis de eficiência a nível das operações de resseguro. Eu olhava tanto para a perspectiva de prémios, ou seja, da subscrição, como na perspectiva até da regularização de sinistros. Por exemplo, a relação entre seguradora e resseguradora, com uma resseguradora nacional, acaba trazendo benefícios, sobretudo no que diz respeito a um conhecimento mais de próximo de riscos associados, que serão ressegurados, e que podem contribuir positivamente para a redução de prémios de resseguro. Do ponto de vista de regulação de sinistros, muito mais eficiência, sem deixar de lado as questões que nós temos hoje associadas à liquidação, no que diz respeito pronto, à importação de divisas por efeito, caso elas ocorram. Contribui para a própria, associado à pressão cambial, contribui também para, digamos assim, estabilização ou redução da balança de serviços do país, na medida em que parte dos serviços associados seguros passam, ou dos, digamos assim, montantes para prémios seguros passam a ser cobertos a nível nacional. E eu digo parte porque a resseguradora obviamente fará retrocessão de Claro. riscos e de boa parte dos riscos que irá subscrever. Depois temos outros como o know-how. Normalmente as seguradoras contribuem positivamente para o know-how
partilha de know-how a nível interno, e aqui estando no país fica tudo muito mais facilitado. Pronto, sem descurar questões ligadas a impactos que estas podem trazer também para as seguradoras do ponto de vista de apoio na solvabilidade dos mesmos, não é? Na medida em que, pronto, à medida que uma seguradora cede riscos em seguro, reduz pressão do ponto de vista de capital para efeitos de solvência. Pronto, estes são alguns que eu tenho aqui em mente. Obviamente poderei ter outro ao Claro. longo da conversa. Obrigado. Caro Donaldo de Lisboa, isto, do seu ponto de vista, terá impacto direto sobre as seguradoras, sobre a atividade das seguradoras? Ou seja, independentemente de fazerem ou não parte da seguradora, da resseguradora, terá impacto nas empresas, o funcionamento da resseguradora? Sim, primeiro começo por agradecer aqui a Expansão pelo convite formulado e desejar primeiro também agradecer a iniciativa que, pronto, as seguradoras nacional que estão envolvidas nesse projeto da criação da resseguradora. Sim, isso terá um impacto a nível das seguradoras que estão no mercado. Os impactos, é o que o Walter disse há pouco tempo. O grande impacto é que nós vamos concentrar a maior parte do risco cá no mercado, o que é muito bom. Temos aqui a questão também, por exemplo, das divisas, que nós até agora temos estado a ceder muitos prémios para fora do país. A PCA, por exemplo, hoje de manhã mencionou aqui que nós cedemos cerca de 30% de resseguro para fora do país. Estamos a falar de um valor numeral de cerca de 146 mil milhões de kwanzas. Parte desse valor poderia ser retido cá no mercado e para contribuir na nossa economia. Vai ter um grande impacto também na questão da formação, que o Val também já se referiu. A formação é muito importante. As resseguradoras normalmente são muito, como é que eu diria, muito duras em termos de riscos, em termos de análise de riscos, em termos de projeção de sinistros, em termos de análise propriamente do risco. E tendo cá uma resseguradora, nós não haverá muita necessidade de trazermos cá o know-how de fora. A equipa que nós vamos ter cá localmente vão poder ter essa capacidade, essa competência de poder guiar as seguradoras que estão no mercado. Então, vai haver impactos diferentes para as empresas que são fundadoras e que estão neste projeto e para aquelas que só mais tarde poderão vir entrar no projeto? Eu acredito que vai beneficiar no princípio a todos, porque, como disse o Walter, nós temos que começar pequeno. Começar pequeno e depois crescer progressivamente. Começar pequenos, vamos começar, por exemplo, com os tratados. Os tratados, aqui a maior parte das seguradoras que estão no mercado já faz os tratados em kwanzas, então aqui não há muito impacto em termos de divisa. Mesmo aquelas seguradoras, por exemplo, que não se juntarem, a boa iniciativa, porque isso é uma boa iniciativa, das empresas que vão constituir essa resseguradora, vão poder se beneficiar, porque no fundo depois não vão ter muita exposição cambial. Porque por agora os tratados estão em kwanzas, por exemplo, futuramente, quando o balanço dessa resseguradora for robusta, vão ter capital necessário para subscrever riscos grandes. Então, com certeza que vão se beneficiar, porque vão fazer o resseguro, vão dar prioridade à resseguradora nacional. Aliás, a própria Lei 4/23, que é a 24, que a PCA mencionou, dá preferência de resseguro à resseguradora local. Isso quer dizer que antes de qualquer seguradora avançar para uma resseguradora lá fora, vai ter que pensar primeiro na seguradora que está cá. Claro, dentro dos limites estabelecidos pela própria lei. Deixe-me para aqui também juntar à conversa, Ana Augusto. Falámos aqui de uma questão que é importante, que é a questão da capacidade técnica e da capacidade financeira da resseguradora. Está otimista relativamente a isso? Bastante, ou seja, a Fortaleza juntou-se a quatro congêneres e faz parte das seguradoras fundadoras, sim. Por isso temos acompanhado o que está a ser todo o processo de construção da resseguradora. É inegável todo o conhecimento das particularidades do mercado que esta resseguradora vai proporcionar às seguradoras. É inegável o know-how que vai trazer para o mercado e a maturidade que vai trazer para a atividade seguradora. Do ponto de vista do que está a ser também a identificação das pessoas que vão estar à frente da resseguradora. Serão quadros destas empresas fundadoras? Serão outros quadros? Quem é que vai para a resseguradora?
existe uma equipa que está a cuidar desse tema e que está a auscultar o mercado. As empresas estão dispostas a ceder a alguns dos seus quadros? Era isso que eu lhe queria perguntar, não era outra coisa. Eu diria que sim, todas. Todos estão dispostos? Todas, as fundadoras e o mercado, ou seja, ganhamos todos com esta Sim, senhor. seguradora. Cara Bárbara, deixe-me perguntar-lhe também relativamente aqui, já demos aqui uma coisinha da seguradora. Está otimista quanto à capacidade de reter risco no país, tendo em atenção aquilo que é o capital estimado da resseguradora? Ou, do seu ponto de vista, está bom assim? Era melhor ser um bocadinho mais largo? Como é que analisa relativamente a isso, a este benefício, deixar o risco, a este benefício, ter condições para tal? Eu estou otimista. Eu acredito que o facto deste projeto ter uma base muito nova e de não haver um histórico a partir do qual nós possamos ter bases mais sólidas e mais definitivas sobre o modelo mais perfeito a seguir, faz-nos necessariamente ter que tomar em consideração uma base de início. Começarmos com o início, obviamente, dentro dos requisitos prudenciais necessários, mas eu estou optimista que o modelo que se pretende seguir vai ser um modelo inicial, vai ser um modelo gradual, vai ter que ter em conta variáveis que podem juntar-se à equação com o tempo. Portanto, acredito que com o passo a passo de tudo aquilo que vai acontecer nos próximos meses, vamos ter informações mais definitivas, mais sólidas, que vão nos permitir ter aqui também uma maior ciência de se as variáveis que estão neste momento tudo definidas serão as que irão ser aplicáveis mais. Pensa que vai alavancar o mercado significativamente ou não? Penso que vai criar um dinamismo que eu acredito que estávamos a precisar, especialmente pela nossa condição de cedentes para o exterior, com o impacto que isso tem dentro da riqueza que todos os anos sai e que já percebemos que depois não tem retorno em termos de indenizações. Portanto, há aqui, de facto, capital que nós estamos a usar e que depois não usufruímos, digamos assim. Exatamente. E é justamente nesse escopo, nesse espaço que está a nossa oportunidade com esta resseguradora nova. Esta seguradora, quando avançar e quando estiver a trabalhar, relativamente a esta verba que hoje é ressegurada fora, pode garantir quanto nesta fase inicial? 15%, 20%, 25% do que sai? Qual é a ideia? Neste momento não tenho a noção de se isso está neste momento definido em termos percentuais. É algo que tem que ser definido tecnicamente de forma prudente e é algo que deve ser sujeito a graduais ajustes conforme as coisas forem correndo e tenho a certeza que... Mas otimista, claro. Sem dúvida. Todos não foram de otimistas, não está aqui ninguém a queixar-se. Tudo otimista. Há desafios, não vamos dizer. Há desafios. Deixe-me perguntar-lhe, Sofia Chival, também puxar aqui esta conversa, uma seguradora nova, obviamente, em processo ainda de afirmação. Como é que olha para isto da resseguradora? Agora, quais são as expectativas? Bem, muito obrigada aqui a todos presentes. Em bom rigor, na realidade, inicialmente a PCA fez uma apresentação em relação a isso. Claramente, uma resseguradora inicial há vários desafios. Primeiro, desafios tecnológicos
E, obviamente, temos que olhar qual é o tipo do sistema core que vai ser utilizado em termos de investimentos, e também temos que olhar a parte de formação de quadros, ou seja, falou-se aqui muito bem que em termos de seguradoras temos um conjunto de quadros, mas é preciso formar quadros, ou seja, essa transformação em relação à criação de uma seguradora nacional é boa, é vantajosa, há uma retenção de capitais, e em termos do governo, a exposição e o esforço de transferência de divisas, e isso pode ajudar em termos econômicos. Portanto, temos que olhar, por um lado, a parte de investimento em termos de operação tecnológica. Por outro lado, temos que olhar a parte do capital humano, que é importante verificar, e, por outro lado, ver a dinamização do mercado e criar novos produtos em função do modelo local que nós precisamos aqui fazer. Vai, obviamente, a sua seguradora vai utilizar esta resseguradora. Temos intenção, mas isso está a nível acionista, mas é importante, não só a Prefira Seguros, são convidados também todas as seguradoras também fazerem parte delas, porque isso é um benefício para o país, para o mercado angolano. Sim, senhora, já arranjei aqui mais um adrendo, não sei se tomaram nota. Deixe-me perguntar também, Firmino, do ponto de vista de uma grande seguradora, como é a nossa Seguros, obviamente que esta resseguradora é algo que é visto como um acelerador do negócio, ou não? Sim, claramente que sim. Antes de mais, deixa-me dizer aqui o nosso muito obrigado por estar aqui. É uma honra para mim, pessoalmente, estar aqui neste painel com grandes administradores e a senhora PCA da Prefira Seguros, e um privilégio muito grande estar aqui a falar deste tema. Para nós, eu estou a ouvir ruído, não sei. Já vão baixar ligeiramente, já está, podes continuar. É um tema para nós muito importante e uma oportunidade de poder partilhar com todos aquilo que é a nossa visão, que será esta resseguradora para o mercado angolano. Portanto, claramente que nós vamos fazer uso daquilo que é a dispersão de riscos, não só, para além daquilo que já foi dito aqui, é importante referir que em Angola nós temos alguns riscos que são particulares à nossa realidade, do ponto de vista sociais, como o seguro de acidentes de trabalho para alguns setores com difícil colocação em mercados internacionais, porque não percebem a nossa realidade e que uma seguradora só não consegue absorver estes riscos. Portanto, é necessário e é urgente que haja uma resseguradora que possa trazer esta capacidade adicional ao mercado, não só do ponto de vista aceitar riscos do mercado direto, do ponto de vista destes riscos mais complexos, mas também do ponto de vista economias de escala, aceder a mercados já com um volume de vários riscos de várias seguradoras juntas, que uma só seguradora não consegue ter acesso a mercados para riscos mais complexos, que são particulares à nossa realidade. Uma resseguradora, ou a possibilidade de partilhar o risco, pode dar às empresas um impulso comercial, ou seja, pode levar a que as empresas tenham maior agressividade comercial, sabendo que há uma seguradora nacional com quem podem partilhar o risco? Claramente que sim. Do ponto de vista... Porque eu às vezes fico com a ideia que vocês andam um bocadinho devagar, deviam andar mais depressa. Eu também digo o que acho, não é? Bom, ir devagar na atividade é muito importante. Não, eu digo devagar na agressividade comercial, como é que dizer? Um pouco como foi aqui salientado ao longo da manhã. Nesta atividade, como eu dizia, é importante ir devagar, ir construindo para que haja bons alicerces. Claro. Não queremos estar a construir um Fórmula 1 com um motor que não tem capacidade para chegar lá, ou para que faça várias competições. A corrida é longa, ou seja, as seguradoras são instituições de longo prazo,
e é preciso que se construa ao longo do tempo, com cautela. No direto, aceitamos riscos de alguma dimensão e complexidade, mas existe a necessidade de dispersar estes riscos para proteger o balanço, não é? Senão, um evento, ainda que médio, pode comprometer a operação. Portanto, é importante ir devagar. A nossa hoje, Por com exemplo, 20 anos, falou-me do caso dos acidentes de trabalho, sim, que é, obviamente, com as nossas particularidades de informalidade, etc., às vezes é complicado. Uma resseguradora dá-vos a garantia que podem, como se costuma dizer, lançar a equipa comercial. Vão que temos... Ou seja, não vão cair todos em cima de mim, os riscos, no meu balanço, vou partilhar isto e, como tal, posso vender mais, posso ter alguma coisa. bom, talvez não com tal agressividade como está a colocar, mas com alguma maior flexibilidade e capacidade, sim. Os seguros é uma mutualização. Claro, É obviamente. importante, e dispersão de risco. É importante que haja vários contribuintes para mutualizar, mas é importante ainda que haja mecanismos de dispersão de riscos para fazer face aos sinistros que daí vierem. Claro. Ou seja, daí a importância que haja uma resseguradora com alguma dimensão e que possa juntar os vários riscos das seguradoras para ter acesso a mercados mais sofisticados com maior capacidade, para podermos dar resposta aqui a estas necessidades que são particulares. Eu gostava de fazer referência aqui, em particular, a um setor que é bastante importante, que é o setor de pesca, que é o que nos coloca comida à mesa, que é difícil entregar um seguro de acidentes de trabalho para os pescadores. Ou seja, porque é complexo, a estrutura do informalismo em que se opera, é difícil desenvolver uma solução particular para aquele setor. E é de tremenda importância para todos nós. Ou seja, com uma entidade com maior capacidade de absorção de riscos, podemos juntos desenvolver formas ou desenvolver soluções e ir construindo algo que ao longo do tempo vai poder trazer algum conforto Ou seja, pode a este contribuir setor. também para produtos mais adaptados àquilo que é a nossa realidade, Exatamente, com esta dispersão de risco. exatamente. Diga. Vou outra vez àquele lado. Walter Bravo. Como é que se equilibra a concorrência no mercado das empresas e a parceria na resseguradora? Como é que isto se equilibra depois, em termos de funcionamento? Penso que uma resseguradora deve funcionar com princípios de governança forte, não é? E o facto de ser parceiro não deve influenciar, não deve, em teoria, influenciar na relação de negócio. Tem essa esperança, pelo menos. É assim, eu tenho esperança plena. Aliás, para a seguradora funcionar bem, ter bons mecanismos de negociação no exterior, ser um mecanismo até de atração de investimento, porque acredito que essa seguradora terá que aumentar capital, terá que abrir capital, terá que atrair novos investidores, quer nacionais, quer estrangeiros. Um dos pilares é a boa governança, não é? E eu tenho essa esperança, porque nós estamos aqui a falar de retenção, e é preciso termos em linha de conta que o capital hoje para a abertura de uma resseguradora são cerca de 15 mil milhões de kwanzas. Se olharmos para aquilo que é o volume Claro. de prémios e, acima de tudo, o capital que estes prémios cobrem é residual. Portanto, a resseguradora tem mesmo que crescer, tem que ter muito mais inputs do ponto de vista de novos investidores e também tem que ter bons mecanismos em termos de tratados ou acordos de resseguro que permitam aumentar capital por via das comissões de retrocessão, podemos assim dizer. Portanto, é um processo gradual. Nós temos vários exemplos aqui na SADEC
de resseguradoras que começaram com capitais similares ou mais baixos e que hoje estão com capitais bem robustos. A própria atividade vai libertar essa possibilidade de reforçar o capital, espera-se. Que sim. Exatamente. Portanto, é um caminho e eu acredito que a boa governança, os mecanismos ou políticas de gestão dos riscos da própria resseguradora, as políticas de gestão do ponto de vista de investimentos financeiros e, é claro, a boa supervisão e acompanhamento do regulador, porque aqui estamos a falar de uma resseguradora local, o regulador consegue ver, tudo isso vai concorrer positivamente para que tenhamos então esta seguradora que pronto, não afeta temas de concorrência ou de sã funcionamento ou concorrência entre as seguradoras, independentemente de serem ou não participadas da mesma. Acha que o aumento do capital da seguradora no futuro será feito interna ou externamente? Qual é a sua leitura? Ou seja, pela entrada de mais seguradoras nacionais ou pelo reforço da posição nacional ou por um investidor estrangeiro? O que é que, do seu ponto de vista, lhe parece mais lógico? Bem, relativamente aos investidores estrangeiros, é um processo. O nível de maturidade vai ditar tudo da nossa seguradora. Normalmente são muito mais exigentes para poderem fazer participações em outras entidades, e aqui estou-me a referir sobretudo os europeus, os americanos, não é? Entretanto, a nível da SADC, daqui da região, acredito que sim, temos um mercado bastante interessante e que sei que pelo menos os mercados da região olham porque veem as potencialidades. Eu penso que agora devemos ser o 5º ou 6º maior em termos de volume de prémios e, portanto, só isso por si já define alguma atratividade. Nós vimos há tempos o relatório da Arseg em que falava de rácios combinados do setor abaixo, por exemplo, de 50%, bem me lembro. Portanto, isto é um fator de atração, portanto, mostra que as seguradoras aqui são rentáveis, portanto, e então o negócio de resseguro, consequentemente também pode ser rentável. Isso é um fator de atração, acredito. E tantos outros, portanto, é tudo um conjunto de vários elementos e o enforcement de todo o setor como um todo que vão concorrer para alavancar a resseguradora. Um aspecto também, Dona Alta Lisboa, a Salam tem alguma experiência internacional, obviamente, de outros mercados. O nosso mercado tem particularidades próprias, ou seja, a nossa resseguradora deve ter particularidades próprias ou deve, enfim, obedecer a uma fórmula que existe noutros países. Qual é a sua leitura? Eu diria, primeiro, nós somos felizes, né, de pertencer a um grupo maior africano, Salam, depois a maior do mundo, que é a Aliança. Mas antes de responder à sua questão, eu diria primeiro que, tendo uma resseguradora cá no mercado, não quer dizer que as seguradoras já não vão poder trabalhar com outras resseguradoras no mundo. Vamos continuar a trabalhar com outras resseguradoras. É preciso o direito de preferência que está na lei. Exatamente. Então, nós, enquanto Salam Alliance, com certeza, vamos ter aqui um papel muito importante a nível do próprio mercado para ajudar não só a resseguradora que vai se constituir a desenvolver-se, porque um dos grandes desafios que essa resseguradora vai ter é a questão da digitalização e a inovação. E nós, Salam Alliance, somos muito fortes nisso. Acreditamos que vamos poder ajudar essa empresa, porque a digitalização vai ser um dos grandes investimentos que a nova resseguradora vai fazer. Só para ter uma ideia, atualmente a nível de projeções de sinistros e para prever também os sinistros que podem correr, atualmente já se pode fazer, por exemplo, com inteligência artificial, com meios digitais. E isso é algo que a nova resseguradora vai ter que investir para poder depois competir com outras resseguradoras a nível mundial. Falamos já aqui da forma de crescimento, que será, obviamente, a pouco e pouco. Qual é a sua ideia relativamente ao ritmo que esta resseguradora pode ter? Ou seja, começar a funcionar, imaginemos, em janeiro, fevereiro. Se for mais, eu vou cobrar no expansão. Foi até janeiro, fevereiro, não vou falar que estão atrasados. A partir de janeiro, fevereiro, vou falar que estão atrasados. É só para pressionar ali o Zé Araújo, claro. E mais o Paulo Baracons. Posso pressionar, não é? Eles têm que funcionar, como é óbvio, não é?
Mas quais são as expectativas em termos daquilo como é que isso se vai sentir no mercado? Ou seja, ao fim de 3, 4 meses é sentido isto no mercado, não é? Qual é a sua expectativa relativamente a esta matéria? João Armando, nós temos uma grande vantagem que só agora é que estamos a abrir uma resseguradora cá no mercado. A nível da região, Angola é o único país que neste momento não tem nenhuma resseguradora. Então, nós temos que ver o que é que os outros fizeram de bem nessa região ou a nível do mundo. Claro. Então, não há pressa. Vamos começar pequeno, devagar, ter um balanço forte, robusto, para poder depois receber mais riscos. Não há pressa. Talvez daqui a 5, 10 anos é que depois poderemos exigir um pouco mais a resseguradora. Eu fico com a ideia, Ana, que a resseguradora é também um momento para o setor segurador fazer uma série de evolução das empresas. Falamos de digitalização, falamos de quadros técnicos, falamos de outra perspectiva de olhar para o risco, ou seja, não cada um à procura de um parceiro, mas uma procura comum que obviamente terá vantagens. Isto são, como dizia a Filomena, é também uma questão de soberania, ou seja, isto é uma questão que pode alavancar todos ou não. Mas eu fixei ali uma frase que é da doutora Filomena, que é a retenção de valor mais do que tudo para o país. Sim. Aliás, tenho estado aqui a ouvir a intervenção dos colegas, ou seja, em termos de... que agora era aberto, não é? Agora é aberto. A Agora segunda é aberto. Podem sempre intervir aqui, ali não há... Sim. Para já estamos num setor de atividade onde já cooperamos. Há pouco havia ali a questão de como é que Sim, se pode tocar e não tocar. Já cooperamos bastante, já partilhamos riscos, já conversamos. Do ponto de vista da partilha de know-how e de conhecimento técnico de seguros já acontece, e a resseguradora, pelo que vai ser o seu ecossistema também, não é? E já se falou aqui em retrocessão, já se falou aqui, há manifestações de interesse, não só das restantes seguradoras do mercado, como também internacional já, ou seja, depois vou precisar de ajuda para ir ao cerne da questão, mas eu diria que é um desígnio nacional, e foi por isso também que nos quisemos juntar a esta equipa fundadora e fazer parte de um projeto que é tão estruturante para o país, a tantos níveis. O crescimento, aqui falou-se 5, 10 anos, não foi Lisboa, eu diria, eu estou mais otimista, sou do lado dos otimistas. Acho que é preciso consolidar a resseguradora, é preciso que ela seja sustentável para depois dar os próximos passos, vão acontecer de certeza. Hoje, não só pela dimensão, mas também pelas taxas de sinistralidade, nós somos um mercado que pode atrair, com o que é o papel do regulador hoje, ou seja, não vejo razão para que esta Porque a resseguradora... nossa taxa de sinistralidade é muito baixa, não é? É. Comparado, quando a gente compara aí quando vê, Eu isso diria é bom que sim. sinal. É bom Ou sinal. mau sinal. Não, é um caminho. Eu diria que só para nós, para todos nós, é um Bom bom sinal sinal. porque- Para quem está a comparar risco, é um bom É sinal. bom sinal. Para os nossos empresários, é um bom sinal. Pá. Temos alguma sorte, comenta-se, no setor, mas estamos aí a fazer um caminho bastante interessante. Sim. Os gestores, as seguradoras e a resseguradora, ainda a questão, é um dado mais do que adquirido que um dos fatores é de facto o conhecimento técnico que vai ser desenvolvido aqui dentro com produtos e estava-se aqui a referir nisso, não é? Hoje nós às vezes pensamos produtos muito adequados a realidades nossas, dos nossos empresários, dos nossos particulares, e falou-se, uma das consultoras que esteve aqui falou nisso no início, e vamos aos brokers de resseguro e estressar estes riscos e tentar desconstruir esta construção de produto, tem os seus desafios, e acredito que isso são temas que vão aliviar bastante com a resseguradora. Bárbara, Local. a resseguradora não é para ser uma cooperativa nem uma autoridade, é para ser uma empresa que tem que dar dinheiro, não é? Ou seja, tem que gerar riqueza, ou seja, tem que dar lucro, não é? Ou não fica assim a ideia que é uma entidade assim, um pai que está ali. Não é para não. Qual é a sua perspectiva? Não. De facto, tenho uma responsabilidade muito importante e desde logo começando pela reserva de capital que deve ser numa fase inicial, desde logo muito robusta. Há aqui necessidade de criar um cenário
de garantia de que existe investimento e capacidade de investimento que torne sustentável quer as reservas que vierem a ter que ser constituídas para que haja responsabilidades em sinistros, os sinistros que vierem a acontecer, quer a nível de outro tipo de despesas, mas, acima de tudo, é necessário que o capital da empresa, que deve, de facto, gerar lucros, e é para isso que ela vai ser designada, deve ter aqui um contrapeso e uma sustentabilidade em termos de capacidade de investimento que tem que ser também corretamente definida, devidamente alocada, com instrumentos financeiros adequados a que essa solvência seja garantida e não A seja colocada seguradora em causa. vai ter que investir muito na sua estrutura. Sim, tem um investimento importante em todos os recursos de que já falámos, nomeadamente o expertise técnico especializado, dos nossos atuários, de toda a nossa componente de subscrição e análise de risco, nomeadamente riscos complexos, da nossa capacidade de governance, que também implica aqui pilares de sustentabilidade também muito sólidos e muito robustos. É necessário haver aqui uma base de suporte financeiro importante e sustentável ao longo do tempo, que também ajude a companhia a suportar o impacto cambial, de que já falámos inicialmente, as eventuais volatilidades macroeconómicas que também sabemos fazerem parte do nosso ecossistema económico e que vão continuar a fazer. E há necessidade, efetivamente, dentro do inventário de instrumentos financeiros que temos ao dispor, pensarmos um leque de instrumentos que garantam acesso a moeda estável também, que suporte e ancore aqui níveis de solvabilidade e níveis de rentabilidade estáveis e prudenciais. O mercado de capitais é uma solução. Poderá vir a ser. Atualmente, os nossos instrumentos são muito vocacionados para obrigações do Tesouro, depósitos, Aliás, foi aqui depósitos mostrado. a prazo, Foi aqui exatamente. Imobiliário, também temos acesso a este valor. Seria importante criarmos aqui âncoras de solidez associadas a moeda forte que garantam estabilidade ao longo do tempo. Um parceiro internacional poderia dar isso? Poderia. Já tenho aqui quase uma manchete, hein? Vocês vejam que já vai mais ou menos dali, agora aqui. Se eu continuar nisto, eu já tenho manchete para a semana. Eu penso que a ideia será haver uma abertura a investidores que definitivamente queiram trazer mais-valia ao mercado. E quanto a isso, acho que serão bem-vindos. Há aqui um aspecto, Sofia, também, que tem a ver com formas de funcionamento, ou seja, aquilo que é, ou seja, quando a resseguradora fizer, por exemplo, aumentar o nível de digitalização, a rapidez de propostas, vai obrigar todas as seguradoras a terem um pouco que se adaptar a isto, não é? Como é que olha para esta questão? Significa mais investimento para as empresas, mas como é que olha para esta questão? Sem dúvida que sim, porque em bom rigor, em realidade, Não estou a ver lá, deixa-me lá ver. Se não ouvir, eu arranjo daqui o microfone. alô? Agora sim. Senão a gente tem sempre aqui uma solução. Tá com. Agora Tá, sim. agora sim. Acho que tenho que mexer sempre assim. Bem, sem dúvida que sim, porque, em bom rigor, estamos hoje no mundo digital, certo?
E a constituição de uma resseguradora nacional naquilo que é a operação vai exigir, sim, um investimento sim, em tecnologia. Falaram aqui os meus colegas aqui no painel que em relação à inteligência artificial, e vai obrigar, sim, um investimento a nível das seguradoras, o upgrade naquelas operações em termos de sistemas de venda de produtos de seguros, e não só naquilo que é a operação com algumas seguradoras. Mas ainda assim é preciso olhar a um detalhe importante. Falou-se aqui hoje da conduta e ética, falou-se muito da comunicação. Mais valia tem montar uma seguradora e temos um caminho sustentável em termos de tecnologia, de comunicação e ética, e a estrutura da operação tecnológica vai sim obrigar todas as seguradoras a montarem essa operação em termos de sistema. E do seu ponto de vista, é interessante para uma seguradora a início mais pequena este processo? Sem dúvida que sim. É um processo, é interessante, mas temos que ir devagar. Temos que ir devagar porque o nível de investimento naquilo que é tecnológico, o investimento é bastante alto. E numa primeira fase, naquilo que é o plano estratégico, o plano de negócio, naquilo que foi a constituição da Seguradora Nacional, que já foi aprovado junto da ARSEG, foi olhado na componente investimento um valor muito substancial. E temos que ter uma avaliação muito cuidada em escolher, de facto, como é que nós queremos levar a Seguradora Nacional, de que forma e quem são os públicos-alvos, ou seja, as seguradoras versus o modelo de operação que queremos seguir junto do mercado. Mas aqui ficou claro que não tem que ser sócio para utilizar os serviços, não é? Ou seja, em termos práticos, não tem que ser um acionista. É todo o setor, está aberto a todo o setor, não é? Sim. Temos que digitalizar, porque questões de auditoria em termos de compliance e em termos de normas e políticas e a governança corporativa. Ou seja, queremos uma transparência, temos que ser auditáveis, e para ser auditáveis temos que ter sistemas tecnológicos. Isso vai ajudar muito e vai... Aí está com algum problema. Eu acho que o microfone não precisa de mim hoje. Bem, de certa forma vai obrigar que algumas seguradoras façam sim um upgrade, que já tivera dito há pouco tempo, e também criar uma sinergia em termos do modelo de operação de emissão de prêmios e retrocessão em termos da operação. Falou-me ao bocado, Firmino, num caso prático, o caso de seguro-trabalho, assim, para o setor da pesca. Nós olhamos hoje aquilo que, enfim, são os caminhos do país. Notamos, por exemplo, que o setor mineiro a dar um salto grande. Ou seja, vemos as concessões, as minas a começarem a produzir, vemos que, enfim, o petróleo do futuro são as terras raras, mas a gente vê aqui alguma mudança. Para setores como estes, qual será a importância de ter uma seguradora nacional? Bom, eu só fiz aqui o exemplo do setor de pesca, mas é vasto. Podemos falar de minas, devemos falar da agricultura. Seguro agrícola vai sair. Devemos falar do seguro agrícola, devemos falar dos caminhos de ferro, devemos falar do setor de transporte e logística, devemos falar dos portos. Ou seja, eu só dei um exemplo, mas há vários setores da economia que os seguros podem ter um papel catalisador, ou seja, para impulsionar a atividade. E no que diz respeito ao setor de minas, sabemos que para operar uma mina precisa de maquinaria de grande porte, e que precisa de ter seguros para garantir a continuidade da operação caso haja um evento. Portanto, é E as pessoas, indispensável que haja seguros, só que as seguradoras não convém que façam os seguros sozinhas ou isoladas, e que partilhem este risco. E com uma esse risco, havia seguradoras que já o faziam, não era? Então,
Mas, como disse, está a ganhar outra dimensão. Claro. Portanto, já o faziam quando era pequena dimensão. Sim, sim. Agora vamos atingir dimensões antes vistas e precisamos de estar aqui com suporte que garanta a continuidade desse investimento que aí vem. Ou seja, não quer dizer que a resseguradora vai reter estes riscos todos Claro. localmente. Mas estar na operação já é fundamental, não é? Ou seja, mesmo que não retenha uma grande quantidade desses riscos, mas estar na operação é importante, não é? Sim, sim. A entrada do funcionamento da resseguradora também funciona aqui como um preparo para receber este crescimento da economia. Ou seja, vamos estar melhor preparados para assegurar os setores que vão disparar. Ou seja, com estas iniciativas de diversificar a economia, ser um pouco de petróleo e impulsionar a agricultura, o setor mineiro, os caminhos de ferro, ou seja, as seguradoras só podem não estar necessariamente preparadas para acomodar este crescimento, este boom. Portanto, aí com isto eu quero dizer que estamos a começar com uma resseguradora. Há espaço para mais. Mais resseguradoras vão ajudar a reter mais localmente e ajudar a economia a crescer mais rapidamente. Mas esta altura está toda a gente a ver como é que esta vai funcionar para ver se vale a pena ter um segundo projeto, não é? Um pouco isso também. É um pouco isso, sim. Essa é a responsabilidade desta resseguradora, não é? É mostrar o caminho, mostrar que é Claro. possível e que somos capazes e vamos fazer acontecer. Ou seja, daí, como eu dizia, é muito importante este projeto, porque vai ser o primeiro passo da atividade resseguradora em Angola, que vai abrir caminho para outras resseguradoras virem investir em Angola. Esse investimento de outras resseguradoras do nosso mercado não depende só do mercado, não é? Depende da estabilidade cambial, depende de outras características. Mas agora vamos imaginar que corre mal. Olha, eu já aqui a fazer de advogado do diabo. Vamos imaginar, Walter, que corre mal. Que espaço haverá depois para que haja uma segunda iniciativa ou uma terceira iniciativa? Porque, na verdade, esta responsabilidade são de 5 empresas que estão a começar, que são os fundadores, e de outras empresas agora que mostram vontade de se juntar. Isto não é o mercado todo, mas é uma parte importante, porque as 5 têm uma cota importante. Bem, eu sou sempre muito otimista, pronto. Otimista é a Nana, que é a mais otimista aqui do grupo. Eu não consigo ver uma resseguradora e com os critérios que ela está a ser constituída, com mecanismos, digamos, de cedência, não diria obrigatórias, mas ao abrigo de acordos de adesão, e depois também com princípios que temos penso que é a norma 424, que define aqui os critérios de retenção, e em termos da própria lei define que a retenção, quando partilhada localmente, é contabilizada para os níveis de retenção mínimos obrigatórios. Claro. Portanto, as empresas não terão como garantir retenção se não partilharem com o seguro ou em resseguro local. Pronto. Só isto já é uma vantagem para a operação da nossa resseguradora, que está aqui a nascer. Como é que pode correr mal? No limite, só se existir mais gestão do risco, não é? Mas eu confio plenamente nas pessoas que estão à frente do projeto, na equipa que está a ser constituída para gerir a resseguradora e, acima de tudo, no poder de fiscalização da ARCEG, que deve estar ali para prevenir isso. Mas pronto, pode sempre correr mal, não é? Pode correr mal e é aquilo que nós fazemos em seguros, temos que estar preparados. Tem que fazer um seguro para a resseguradora, não é? Não, a resseguradora, por isso é que eu falei várias vezes. O seguro da resseguradora, esperemos que seja a ARCEG, não é? Não, ela tem que optar por mecanismos de retrocessão prudentes, rigorosos,
que garantam robustez, fazer uma boa gestão do apetite ao risco. É aquilo que se diz, é uma seguradora que está a começar pequeno em termos de capital, e estando a começar pequeno em termos de capital, tem que gerir muito bem aquilo que vai reter, com muito bons critérios de retenção, com boa política de gestão de riscos resseguráveis. E pronto, e com isso conseguimos mitigar esse risco. Não é um risco que está isento, podem as coisas correr mal, mas estamos todos esperançosos que não aconteça. E mais ainda para as seguradoras que fazem parte do próprio projeto, e não só, até as que lá colocam, porque se corre mal algo com a resseguradora, todos nós acabamos sendo afetados de forma direta ou indiretamente. Então, se algo corre mal com a resseguradora... Faz favor. Sim. Bem, eu queria contribuir em relação a retorno de investimento em função da operação da criação da resseguradora. É bem verdade que, apesar de ser a primeira seguradora cá em Angola, existem aspectos de melhorias ou temos que ir buscar os aspectos de sucesso que aconteceram em outras regiões e também verificar os indicadores que levaram a que em algum momento correu mal. Ou seja, temos que adaptar o modelo de operação da nossa seguradora cá no modelo cá de Angola. E em função da maturidade do projeto, temos que avaliar, controlar, disse muito bem, a ARSEG vai supervisionar sim, a governança corporativa sim, a boa gestão sim, mas existem indicadores de performance que devem ser elencados naquilo que é o início da operação. Portanto, é normal que exista um retorno de investimento ou reinvestir de uma outra forma na abordagem do modelo de operação naquilo que é a resseguradora nacional. Vai sim correr bem, mas é preciso pensar as políticas e os indicadores. Obrigada. Ana, quais são os fatores de risco, na verdade? Isto é o nosso negócio. Estava ali o Walter a falar. Eu subscrevo tudo o que ele disse, ou seja, não vejo condições a partir da forma como está a ser construído, as pessoas por quem está a ser construído, o mercado que temos, não é? Os interesses já manifestados de dentro do setor, de fora do setor, de internacionais, ou seja, não se vê aqui, não se estima quadro para... os fatores de risco, o que seria... É porque o risco é o nosso negócio, eu nem sei. Claro. Ou seja, a gestão, o mau risco, sim, mas estamos a falar do mercado que já tem uma experiência, ou seja, do mercado de empresas e toda uma atividade já com alguma maturidade, essa gestão do risco, é que eu não consigo imaginar, não é? No limite, os fatores de risco é sempre a compra do risco, as parcerias. Só um fato muito extraordinário, não é? Só, porque havendo capacidade técnica para analisar esse risco, para subscrevê-lo, para dar resposta no evento, tendo os limites que temos, tendo o regulador que temos, estamos todos envolvidos globalmente, todas as seguradoras, há um grupo de fundadoras, mas há um grupo de interessadas que já sinalizaram esse interesse de forma muito formalmente, não é? Havendo capacidade de vai arrancar com quantas seguradoras? Só com os associados e depois... Vai arrancar com as fundadoras, mas existem já sinalizações, sim. Que vão depois, mais tarde, fazer parte dessa estrutura, é isso? Não sei responder o que é que será o mais tarde, mas sim. Ok. Ou mais cedo, era isso que eu ia perguntar. Depois, não sei o que é mais tarde, mas eu diria que essa adesão vai acontecer e há muita confiança do mercado nacional, há confiança de outras resseguradoras aqui da região, há capacidade técnica. Quais seriam os riscos? Os riscos seriam os riscos da atividade, mas cuja atividade já assenta na gestão e nessa componente. Diga.
Exatamente. Concluindo aquilo que a Ana Túlia estava a dizer. Portanto, há já aqui uma matriz de acautelamento dos riscos previsíveis, não estamos a falar dos imprevisíveis, Claro. e ele existe sempre, ok? E é necessário que a gente tenha isso de forma muito clara nos nossos objetivos e na nossa maneira de encarar o projeto, e os novos projetos são todos assim, temos que estar todos sempre muito otimistas e muito cautelosos. Não deixa de ser curioso. Este deve ser das mesas redondas mais unânimes onde eu estive. Eu não posso deixar de Mais um. passar. Não? Aqui uma unanimidade. Diga. Pronto, eu gostava. Posso falar de advogado? Diabo, não me obriga a ser. Há riscos, ou seja, as coisas nem sempre correm bem e pode efetivamente correr mal, pode. Há riscos, como perguntou antes, o João perguntou antes se as seguradoras estão dispostas a ceder os seus quadros para a resseguradora. E isso pode atrair um risco moral, ou seja, na resseguradora a aceitação de riscos de ex-colegas e má precificação por favoritismo, e isso pode comprometer os níveis de solvência da resseguradora e só serem descobertos mais tarde e pode correr mal. Há riscos sistémicos, ou seja, a aceitação de riscos de uma resseguradora de várias seguradoras que já tenham um risco em co-seguro e também passem para resseguro para a mesma resseguradora, se correr mal, pode correr mal. Ou seja, pode efetivamente correr mal. E se correr mal, a primeira coisa é que aprendemos, né? Temos que aprender com os erros. Mas pensar na possibilidade de correr mal é importante logo à partida para definir quais é que serão as ações, primeiro para mitigar a hipótese de correr mal e depois como é que se corrige isso, como é que se salva a operação caso corra menos bem. Ainda bem que vai Firmino. Isto estava a ficar. Estavam todos. Ninguém me estava a falar de cenários B, já era tudo cenários A. Nós na economia olhamos sempre para o cenário B, cenário C, se não der, e se fizer, isso. Diga. Mas nós temos que olhar também para a seguinte. Não façam conversas paralelas, vou-vos já passar. Primeiro assim, depois ali. Sim. Hoje nós temos um quadro regulamentar muito voltado para uma supervisão mais baseada no risco. Estamos a caminhar, estamos a consolidar cada vez mais esta premissa e, é claro, a perspectiva é mais de prevenir, é de olhar numa perspectiva mais de prevenção do que de reação. Nós, enquanto seguradoras, por exemplo, somos obrigados logo no início do ano a apresentar um conjunto de dados associados à forma como vamos gerir os riscos, desde informação relativas aos tratados, às políticas que temos que apresentar ao regulador. E acredito que a resseguradora não será diferente. Os riscos existem, mas eles do género existem, mas eles poderão materializar-se, no meu ver, se o acompanhamento em termos de supervisão não for o suficientemente ativo. Por um lado. Por outro lado, eu creio, espero que o modelo de governo da resseguradora olhe também para componentes de ter as respectivas os respectivos órgãos ou até áreas especializadas para acompanhar e gerir o risco como deve ser da resseguradora. A própria estrutura do governo, do ponto de vista do Conselho de Administração,
tem que olhar para essa componente com muita atenção. É importante, como se diz em outras realidades, não é permitido, por exemplo, constituir seguradoras ou resseguradoras sem que não haja um número suficiente de membros de um conselho de administração que percebam de facto da atividade. Eu acho que para esta resseguradora, e pelo menos daquilo que eu sei que são os promotores e quem está à frente, deve ser esse cuidado, não é? De ter pessoas que de facto conhecem aquilo que estão a fazer. Porque no fundo a atividade seguradora, ok, nós vivemos de riscos e incertezas, mas temos um conjunto de mecanismos para mitigar, para reduzir o grau de exposição face à materialização desses riscos. E será de todo importante que, para a resseguradora, quer nós que somos parte dos acionistas fundadores, quer os outros entes, nomeadamente regulador e não só, olhem para este quesito com olhos de ver. Não é? Um dos temas críticos relativamente à gestão do risco e o que leva, pronto, lidamos com incertezas sim, mas um dos temas que mais leva as seguradoras à falência é a falta de controle e monitorização concreta dos riscos, sobretudo os riscos assumidos, não é? E prudência e partilha sempre que possível, não é? Olhar sempre para a perspectiva de ocorrer o pior provável e tratar de encontrar soluções para mitigar caso tal situação aconteça. Portanto, e se a resseguradora agir nestes moldes, a probabilidade será muito, muito reduzida. Aqui Muito percebo, reduzida. tem de haver negócio, não é? Ponto, não é? Mas aqui o que percebo é que o maior risco é a gestão. É isto? É isto que estamos a falar? No fundo, no meu ponto de vista é. Se permitir, Armando, eu só vejo dois cenários. Primeiro é a organização. Isso tem a ver com gestão de riscos. Depois é humano. Nós temos que ter quadros extremamente competentes nessa resseguradora. Porque o que é que se passa? Quando nós subscrevermos o risco, temos que depois fazer uma retrocessão daquele risco. Se a retrocessão não for corretamente feita, aí estamos expostos. Nós temos aqui em Angola a sorte de não termos, por exemplo, inundações, que acontecem em Moçambique, por exemplo, que se acontece uma vez aquilo, estamos a falar de um risco enorme. Sem retrocessão, a empresa pode perder. Esse é o único risco que eu estou a ver. Quer dizer, os dois riscos que eu estou a ver. Principalmente humano. Não fazer bem a retrocessão do risco. Já temos aqui alguns riscos. Parecia que isto era tudo de cor-de-rosa, mas afinal não é. Tem aqui algumas coisas cinzentas. Bárbara queria falar também. Eu disse que lhe passava a palavra. Para falar da capacidade de mitigar o risco ou a retrocessão. Portanto, há aqui realmente uma passagem do risco da seguradora para a resseguradora e também depois a capacidade da resseguradora também se prevenir do peso do seu próprio risco e passá-lo para a retrocessão via prémios para outros resseguradores. Ora, deixem-me agora aqui fazer uma volta final só. Eu penso que isto da resseguradora ficámos todos mais ou menos já com uma ideia e aquilo que vocês pensam. Há riscos, claro que há, não vale a pena a gente fingir que não existem. A questão da gestão, eu acho que é o que vai-vos queimar mais as pestanas, mas isso são vocês que são acionistas e que vão, obviamente, fazer. O papel da ARSEC será fundamental. E depois a forma como esta resseguradora também poderá trabalhar, ou de uma forma mais otimista, ou de uma forma muito prudencial. Muito prudencial. Diga. Contrário Não. à O que eu digo otimismo prudência é o nome claro, próprio da o que eu atividade. digo isto é mais conservadora ou mais disposta a assumir, porque isto vai ser fundamental. O equilíbrio entre o negócio, que é preciso fazer, é preciso moralizar. Claro. Se daqui a 6 meses estiverem a pedir outra vez dinheiro às empresas, elas não começam a não achar graça. Mas, quer dizer, há aqui este equilíbrio que é preciso fazer, não é? Isso vai depender, obviamente, da gestão. Eu ia pedir uma última volta a todos, só para testar também o vosso otimismo.
foi a primeira intervenção que fizemos aqui, foi o que é que será o mercado daqui a 5 anos. Eu vou pedir a cada um de vocês que, enfim, me dê a vossa sensibilidade, como é que vê o mercado daqui a 5 anos? Quer em termos de volume de prémios, o crescimento, quer em número daquilo que poderá ser a taxa de penetração, quer em número daquilo que será o número de empresas no mercado nessa altura. Está a olhar para mim, é exatamente por si que eu começo. Vamos lá, como é que vê o mercado daqui a 5 anos? 5 anos? 5 anos passa muito rápido. 5 anos passa num estalar de dedos para a Mas atividade seguradora. na era tecnológica, 5 anos é uma eternidade. No tempo dos nossos pais é que 5 anos era uma coisa pouca. Agora o mundo é todos os anos. Sim, 5 anos. Hoje, fazendo essa analogia, 5 anos equivale a um ano dessa era. Exatamente. Portanto, é muito rápido e eu gostava de olhar para um período mais longo, que eu acho que nós estamos aqui numa fase de construção e os resultados, talvez, os resultados significantes ou com impacto, talvez sejam mais visíveis mais à frente e não tão perto como 5 anos. Então, daqui a 5 anos mantemos tudo na mesma. 0,6 de taxa de penetração, volume de prémios à volta dos 560 milhões de dólares, é assim que vê o mercado. Mesmo número de empresas no mercado é assim que vê. Se todo o resto permanecer igual, corremos este risco. Ou seja, é preciso que hajam mais soluções, ou seja, atividade seguradora, como foi dito antes, por alguém, já me lembro quem é que foi, que depende muito da atividade do setor, e o seu setor cresce, os seguros crescem, e isso tem que mudar. Ou seja, os seguros têm que ser um catalisador, têm que criar E dos soluções. polícias? Também depende dos polícias de trânsito, do vosso mercado. Por isso é que não pode estar. Eu não concordo que esteja dependente Não da deixa de ser curioso que tem um mercado que depende do polícia de trânsito. Tá, mas estou a brincar. Pois, mas eu penso que as seguradoras podem mudar este cenário no prazo de 5 anos ser a mesma coisa, ou em 5 anos termos um nível de penetração maior. A sua sensibilidade diz-lhe que vai ser a mesma coisa ou que vamos ter alteração? Não, eu acredito muito que vamos mudar o ponteiro, vamos subir o ponteiro pelo menos para perto ou 1%. Sim, senhora. O ideal seria que chegássemos a uma penetração de entre 4% a 5%. Acho que estaríamos numa posição mais confortável, mas em 5 anos penso que não conseguiríamos chegar lá ainda. Isso implicaria uma taxa de crescimento de volume de prémios sempre acima da inflação, para aí com 4 ou 5 pontos diferenciais. É mais ou menos nisso que acredito. Eu acredito que é possível, porque acredito que chegamos lá. Nós, falo no nome da nossa Seguros, estamos a fazer o nosso caminho, estamos a trazer soluções diferenciadoras, visíveis pela nossa produção, e vamos continuar a trazer soluções inovadoras. Esperamos que os outros acompanhem. Como viram, foi um voluntário à força, não é? A gente tem que puxar. Vamos ali. Também, do ponto de vista seu, mas também da Mundial de Seguros, como é que vê o mercado daqui a 5 anos? Bem, o mercado. É um exercício. Bem, vocês costumam ser muito. Como é que é dizer? Muito giro. Não giram o risco agora? É a vossa perspectiva. Eu, por acaso, fiquei muito atento aqui à explicação do Nuno. Isso vai depender muito de um conjunto de fatores. E eu digo que muitos deles associados à iniciativa das próprias seguradoras, não é? Ou seja, nós falamos muito de literacia, na minha perspectiva, falamos muito de literacia, mas acreditamos muito ou deixamos muito à mercê só do regulador. Eu penso que tem que haver muito mais aposta do ponto de vista dos operadores que lidam diretamente com os consumidores. As empresas têm que se mexer um pouco mais. Estamos de acordo. Mas mais do que isso, é o tema da distribuição. Nós ainda temos muitas situações de pessoas que não fazem seguros, pessoas e até empresas, não fazem seguros por falta de conhecimento. O seguro, como dizem os americanos, it's a belly-to-belly business, ou seja, é um negócio que deve ser mesmo
levado muito pela relação de proximidade. E nós em Angola temos uma mediação que precisa de crescer. Quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. Pronto, há um conjunto de instrumentos associados desde a certificação e até a formação de mediadores. Isso tem que ser levado em prática. Se quisermos de facto ultrapassar a barreira dos 0,6%, porque o que é que acontece? Se continuarmos a 0,6%, ok, o mercado vai crescer, só que não vai crescer em termos de penetração, porque pelo menos o PIB do país tende a crescer, não é? E a taxa de penetração é medida em função também do Claro, crescimento do PIB. claro. Então, se nós crescermos ao ritmo do PIB, vamos continuar com 0,6%. Se quisermos crescer mais, temos que crescer a um ritmo superior ao PIB. Um conjunto de iniciativas adicionais tem que ser tomadas. Eu consigo ter uma breve percepção de que sim, estaremos teremos acima daquilo que são os indicadores atuais. Olhando um pouquinho naquilo que são as iniciativas regulamentares que estão agora implantadas. Entretanto, é preciso operacional, é preciso haver pressing, é preciso haver envolvimento de todos os players, ou todos os stakeholders envolvidos, para que se consiga efetivamente cumprir. Mas há perspectivas boas de que sim. Acredita, por exemplo, o crescimento do volume de prémios acima da inflação nos próximos 5 anos, de uma forma constante? Eu não diria já neste ano, provavelmente, se calhar nem nos 2 primeiros anos, mas eventualmente com o nível de maturidade e iniciativas que têm estado a decorrer a nível do mercado, acredito que isso possa vir a ganhar tração e acelerar a partir de 2027, 2028. Sim, senhora, 2027, 2028. Ronaldo, qual é a sua perspectiva, o mercado a 5 anos, relativamente a estes indicadores? Taxa de penetração, volume de prémios, número de empresas a operar no mercado. Pensa que vão entrar mais empresas a operar ou 21 é um número normal? Já agora, não te perguntei isso. O que acontece? Ou vai diminuir ou aumentar? Como é que... Assim, eu defendo um mercado aberto e claro que... Todos defendemos, não é? Sim. Nem Não é? todos. Não, mas esses já estão a sair do mercado. Os que defendem o mercado aberto já estão a sair do mercado. Exato. Isso é com o tempo. Exato. Pronto. Haverá sim margem para mais operadores em diversos níveis, vamos. A lei hoje, por exemplo, permite operadores, não na perspectiva que tínhamos anteriormente, em que só explora o ramo vida, não vida. Hoje podemos ter operadores só para explorar, por exemplo, o ramo acidentes de trabalho. Hoje temos a perspectiva, e saiu agora a norma regulamentar para os microseguros, muito importante para a nossa realidade econômica. A própria lei prevê, por isso que eu falei no tema da mediação, prevê um conjunto de mediadores não tradicionais para catapultar a distribuição de seguros. Portanto, nós... na lei temos situações, por exemplo, de organizações não governamentais que podem distribuir seguros nas comunidades, microseguros, ou seja, haverá margem para entrar mais seguradoras, sim. Agora, só não tenho a certeza, ou melhor, tenho alguma dúvida quanto à capacidade de elas conseguirem sustentarem-se no mercado, tendo em conta as exigências regulamentares que vêm lá para a frente. E só se o mercado crescer, obviamente. Não é? Também exatamente. Manuel, faça-me lá, tente-me ser um pouco mais resumido do que as duas primeiras apresentações. Como é que vê o mercado daqui a 5 anos? Nestes principais indicadores. Jorman, eu gosto de falar de números. Primeiro, temos que ver como é que foi a tendência do próprio mercado. Exatamente. Na verdade, o mercado tem estado a crescer. Acima de 20%. O ano passado foi 24% ou 25%. Isto é muito bom. Isto tem sido assim nos anos passados também. A taxa de inflação neste momento está cerca de 18%, 19%. Este ano, se crescemos 25%, quer dizer que estaremos acima da inflação. Mas não crescemos no primeiro semestre, só crescemos 11% no primeiro semestre. Isto? Exatamente. Mas pronto, nós temos aqui, sim. Temos aqui a PCA. A minha recomendação PCA, nós precisamos de impulsionar o seguro obrigatório de automóvel. Se nós queremos realmente que o mercado cresça, temos que voltar conforme era. Eu não disse que era a polícia de trânsito. Temos que voltar conforme era em 2010.
onde nós vimos os prêmios a crescerem rapidamente, mas que depois começaram a baixar. Se não impulsionarmos isso realmente, vamos continuar sempre a crescer 25%. Está tudo bem, estamos acima da inflação, mas poderíamos crescer muito mais que isso. Aqui precisamos mesmo do apoio da PCA. Falar Seguros lá obrigatórios. com os ministros, não sei de onde e tal, para vermos aqui o mercado realmente a crescer. Seguros obrigatórios. Temos microseguros agora. Claro, as empresas agora vão desenhar produtos específicos de acordo com a necessidade das pessoas, né, que estão no setor informal. Isso já é bom, mas temos mesmo que impulsionar os seguros obrigatórios por agora. Sim, senhora. Agora vou ouvir a aula feminina relativamente à projeção de 5 anos. Comece por si, Sofia. Bem, eu penso que daqui a 5 anos o mercado de seguro poderá crescer sim, mas é preciso olharmos aquilo que é a simplicidade. Ou seja, por um lado, a simplicidade no seguro em fazer chegar ao público-alvo. E depois também temos que olhar aos gestores de topo, porque as empresas são dirigidas por gestores de topo. E se os gestores de topo não têm a noção que tem que pagar o seguro obrigatório que esteve aqui a dizer, de facto é muito complicado no mercado de seguro, porque os gestores de topo são pessoas que têm uma função de liderança que influenciam no mercado. E o mercado poderá sim crescer e em termos de a inclusão financeira e a taxa de literacia sim, e também divulgar muito o seguro, não só para o mercado financeiro e não financeiro, mas também olhar para microseguros, foi aqui aprovado há pouco tempo, e olhar para aquilo que é o público-alvo da população. Penso que é um caminho que poderá Então, nos próximos 5 anos ainda não faço o bolo, né? Ainda não. Podemos sim fazer o bolo, Podemos mas fazer o bolo? de forma cuidada. Sim, sim. Acho que não me querem aqui. Os gestores têm uma parte fundamental, os gestores de topo e acho que eu sou sortuda, sou a única aqui hoje estive com o microfone. Disse muito bem, estamos a pedir PCA para novamente falar com os ministros, o governo, que os seguros obrigatórios de responsabilidade civil e automóvel é muito importante, porque nós, como seguradoras, vamos fazer o nosso papel, vamos fazer alguns acordos, vamos tentar vender mais aquilo que eu seguro no mercado, mas ainda assim, para aumentar a taxa de literacia, a taxa de penetração no mercado de 0,6 até daqui a 5 anos, mais ou menos 3%, é desafiador. É desafiador, mas podemos em conjunto não só nos olharmos assim como concorrentes, mas uma vez que vai agora a operar a seguradora nacional, que é mais-valia e benéfica para todos, isso sem dúvida vai alavancar o mercado do setor de seguro. Já conseguiu a obrigatoriedade para os veículos de Estado? Ainda não conseguiu. Pois, como é que se mobiliza um Estado que ele próprio não paga não é? É difícil às vezes, não é? Mas, obviamente, que esse é um passo fundamental. É um passo fundamental, sobretudo os megaprojetos. Estamos a falar dos projetos de grandes obras, de energias renováveis e grandes projetos. Portanto, cada projeto, em termos de investimento, atrelado e associado a um seguro, claramente as seguradoras tendem a ganhar e o próprio Estado, em termos do ponto de vista fiscal, também ganha. Portanto, Claro. é o efeito dominó na operação de seguros, no mercado de seguro e o setor financeiro. Sim, senhora. Bárbara, faça-me lá uma projeção daqui a 5 anos, nisto que será as principais variáveis do mercado. Bom, dentro de 5 anos, e muito resumidamente, eu acredito que, e voltando um bocadinho ao início de tudo e ao tema que nos traz hoje, o nosso setor será certamente 5 anos mais maduro, com uma experiência de resseguradora que eu acredito que nessa altura já tenha uma matéria
e uma intervenção efetiva na economia angolana, no sentido de ser um motor de criação e de estímulo de venda de novos seguros, inclusivamente de novos produtos seguros que, quem sabe, ainda não existem. Há uma visão, do meu ponto de vista, de otimismo. Vamos fazer as coisas com um passo a passo que nos permita não sermos eufóricos e olharmos para os desafios que temos todos os dias, nomeadamente a nossa taxa de penetração. Aqui eu voltaria um bocadinho a uma intervenção que já todos, que hoje tivemos a oportunidade de ver e que tem a ver com esta necessidade de nós criarmos a noção do valor de ter um seguro, seja ele o mais popular de todos, aquele que toda a gente conhece, o seguro de automóvel. É necessário que nós realmente saiamos deste 0,6% de penetração, porque nós somos milhões e não somos clientes de seguros, portanto, são 0,6% dos cidadãos em Angola que são portadores de uma qualquer proteção de seguro, o que é de facto o número que nós temos que desfazer, que ultrapassar de forma agregada, de forma consolidada e consistente. Acredito que dentro de 5 anos nós vamos estar perto de 1% ou acima. Sim, senhora. Mas já não vamos estar no 0,6. Já estamos aqui há tempo demais. Pelo menos já tenho aqui uma previsão. E deixo para si o ponto final, na esperança. Otimista. Na esperança. Do otimismo. Na esperança que Não. seja um pouco mais concreta comigo. Ok. Em que assenta aqui o otimismo da Fortaleza? Primeiro, há um conjunto de iniciativas que nós estamos a acompanhar de perto no que é o desígnio da diversificação nacional. Há novos setores, esses novos setores começam a acontecer, começam a empregar, começam a criar classes de gestores e começam a criar uma atividade que precisa de proteger esses riscos. E temos estado a acompanhar uns mais de perto do que outros, mas está a acontecer, começa a acontecer. Depois falou-se aqui nos seguros obrigatórios, há uma taxa de penetração ao nível do automóvel e dos acidentes de trabalho baixíssima, isso por si só é uma oportunidade, olhando para a tabela desta manhã das oportunidades. É uma oportunidade também de chegar, de crescimento da atividade, e há uma agenda estratégica da globalidade das seguradoras, pelo menos daquelas que têm estado de forma mais consistente no mercado, em termos da digitalização, da agenda digital, do IA, ou seja, da melhoria da experiência do cliente. A Fortaleza, desde o início, tem tido essa promessa, competir pelo serviço, competir pela qualidade do produto e do serviço. Temos estado muito consistentes. Vemos, a PISA está do mesmo tamanho, não é? Não vai crescendo tanto. Há cada vez mais fatias, parece que ainda vem aí mais. Ao nível das seguradoras, ao nível dos brokers, vemos cada vez mais players no mercado. E isso obriga a que as seguradoras, do ponto de vista da entrega e da criação de oportunidades, também estejam a estressar-se, não é? Nesse sentido. Por isso eu diria que houve aqui um fator de competir preço que eu diria que desacelerou. Sentimos isso, por isso estamos todos e globalmente no mercado mais comprometidos com a entrega, com o serviço e a apostar em ferramentas e em agenda digital. Há oportunidades nos obrigatórios, está na agenda estratégica do ecossistema todo, desde o regulador até aos operadores e dos novos intervenientes agora também aqui no setor. E há, de facto, coisas a acontecerem ao nível da diversificação que também acreditamos que vai trazer mais gestores, mais negócio, mais classe média, enfim. Sim, senhora. Foi objetivo. Nada. Mas deixa-me aqui. Eu sei que vocês não podem arriscar, mas eu posso arriscar aqui uma previsão. Eu arrisco uma previsão de 5 anos que este mercado irá valer qualquer coisa como 750 milhões de dólares, mais ou menos. 750 milhões, 800 milhões de volume de prémios anual. Porque eu acredito que isto dos seguros obrigatórios se vai resolver com a entrada do Estado, como se resolveram outras coisas que nós ficamos relevados no país, por exemplo, que só tivemos quando isto aconteceu, com uma taxa de penetração acima de 1% já,
E, por isso, ali, um e meio, mais ou menos, nesta lógica, e com o número de empresas similar ao que temos hoje, só que há algumas que vão fechar e há outras que vão aparecer. É mais ou menos isto a minha previsão. Como veem, sou o único fora do setor que arrisca uma previsão. Aqui é... Muito obrigado a vocês por esta mesa redonda. Estamos a chegar ao final, como vocês sabem. Vou entregar, obviamente, a sessão de encerramento ao Armando Mota, que fará essa sessão de encerramento. Nós já não voltaremos aqui, estaremos aqui a partir das 15h30. Muito obrigado, uma salva de palmas para os meus convidados. Obrigada. Vamos tirar ali. Uhum.